Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Luiz Tineu e estou lá dos meus companheiros hoje para falar sobre alguns design patterns, né? Alguns padrões de projeto. Então, primeiramente, o que é o padrão de projeto, que é o design patterns? É uma solução repetitiva geral para um problema comum no design de software. Um padrão de design não é um design acabado que pode ser transformado diretamente em código. É uma descrição ou modelo para como resolver um problema que pode ser usado em muitas situações diferentes. Bom, eu vou estar falando então do padrão de projeto Flyweight e primeiramente então o que é? É um padrão de projeto que procura fatorar informações comuns a diversos objetos em um único componente. Os demais dados que tornam tais objetos únicos passam a ser utilizados como parâmetros de métodos. Quando utilizamos ele, ideal para uma aplicação quando esta utiliza um grande número de objetos. Então, quais as propriedades do Flyweight? O Flyweight ele baseia-se então em usar compartilhamento para suportar de forma eficiente grandes quantidades de objetos. Ele é caracterizado por dois estados principais, o estado intrínseco e extrínseco. Vamos então ao estado intrínseco, que são diversas informações independentes do contexto, portanto, podem ser compartilhadas. Já o estado extrínseco depende e varia de acordo com o contexto, portanto, não podem ser compartilhadas. Os clientes é que são responsáveis por passar o estado intrínseco para o extrínseco para o Flyweight, claro, quando necessário. O Flyweight, então, contém as propriedades intrínsecas comuns aos objetos, isto é, todos os dados que serão compartilhados, e também declara como interface as operações que podem ser aplicadas como dados extrínsecos, dados esses que são passados como parâmetros na operação. A operação, então, usa as informações fornecidas como parâmetro para obter o resultado desejado, preservando, no entanto, o estado original do objeto. Então, agora vamos ver um pouco, né, da estrutura. A estrutura ela contém, em principal, as classes Concrete Flyweight, Flyweight Factory e a classe Client. Então, aqui vemos a estrutura do Flyweight. Temos a Flyweight Factory, Flyweight Concrete. Né? A Concrete Flyweight são classes concretas que implementam as operações exigidas pela interface Flyweight. Podem também introduzir novos dados intrínsecos, ou seja, que serão usados pelas operações, mas que serão preservados e, consequentemente, compartilhados com todas as instâncias. Já a Flyweight Factory é uma espécie de Factory Method, né, que mantém uma lista com as instâncias compartilhadas dos Flyweights. A ideia é que sempre que necessário obter uma instância desse Flyweight, aciona-se o Factory. Se uma instância já existir, ela é retornada. Aqui temos o if. Caso contrário, o Flyweight cria uma nova instância e adiciona a sua lista interna. Nesse cenário, o Factory é responsável por liberar a memória consumida pelas instâncias criadas por ele, quando for apropriado. Já a classe Client, então, é toda a classe que faz uso das operações publicadas pelo Flyweight e deve armazenar todos os dados extrínsecos para poder informá-los quando tiver que comandar uma das operações. Né? E também pode manter referência às instâncias da classe Flyweight, aqui e aqui. Então, guys, vamos ver um exemplo, né, onde é aplicado o Flyweight. Por exemplo, nos jogos de Space Invaders. Nesse caso aqui, a gente tem os seguintes objetos. Né? O objeto Player, temos os objetos de inimigos e os objetos de tiros. Todo o inimigo tem o mesmo comportamento, certo? Ficam parados na tela e quando recebem um tiro, eles desaparecem. O objeto player tem o comportamento de se mover e os objetos de tiros seguem em linha reta e quando acertam um alvo, eles param. Então, nesse caso, se a gente ficasse instanciando para cada tiro, né, que desse uma nova classe, estaríamos ocupando espaço na memória. O que o Flyweight faz é criar um tiro só e tentar reutilizar ele de diversas formas para assim tentar economizar esse espaço. O mesmo vale para os inimigos. Né? Em vez de criarmos uma instância para cada inimigo, a gente cria uma instância só, espalha ele aqui na tela e espalha ele na tela e o comportamento é buscado dessa mesma instância. Ou seja, podemos concluir quais as vantagens do Flyweight. Então, redução do número de instâncias, consequentemente, redução do consumo de memória e redução no custo em tempo de execução. Mas qual a desvantagem? Bom, dependendo da quantidade e organização do seu código, pode haver um grande custo na hora de procura desses objetos. Então, é basicamente isso o Flyweight. Agora eu vou estar passando a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre Observer. Galera, beleza? Meu nome é Gustavo, vou explicar sobre o padrão de projeto Observer.
Como vocês sabem, existem 3 tipos de padrões de objeto: os criacionais, estruturais e comportamentais. O Observer ele é um comportamental. Ele estabelece uma ligação 1 para n em que notifica todos os dependentes de alguma alteração do seu estado. Por exemplo, se eu tenho uma classe de notificação, eu posso querer notificar várias pessoas. Não importa quem quer saber dessa notificação. Então, a classe que notifica alguém, ela recebe vários observadores que vão observar esse estado. E quando acontecer alguma alteração, a gente tem que notificar esses caras, certo? Nós temos uma estrutura, o sujeito concreto, o observer e o observador concreto, certo? A gente trabalhar com interfaces, porque aí não importa qual é o objeto que a gente está esperando, ele vai ser notificado de qualquer forma. Aqui nós temos o nosso diagrama de classe, certo? Como no livro Design Patterns do Giggle 4. Mostra somente a estrutura aqui que eu comentei anteriormente. Aqui nós temos o sujeito concreto, o observer. Eu utilizar o observer. Aqui a gente está usando o observer para notificar os interessados sobre mudanças no estado de um objeto. No Domain Driven Design, uma metodologia de desenvolvimento de software, e na arquitetura MVC em si, nós temos o conceito de camadas. E no conceito da arquitetura MVC, um objeto de uma camada, ele só pode conhecer os objetos da camada imediatamente embaixo dele. Por exemplo, uma camada de view só pode conhecer os objetos controllers. Um objeto de controller só pode conhecer um objeto de model, certo? Então, se um model quer notificar um controlador sobre alguma mudança, a gente está fugindo aí do padrão MVC, porque eu não posso instanciar um objeto do tipo controlador numa camada de modelo, certo? Então, como que eu faço para notificar alguma classe interessada sobre mudanças nesse modelo sem conhecer elas? Usando o padrão Observer. Então, eu vou receber um objeto que implementa a interface, iObserver, ou o nome que você bem entender, e todo mundo que estiver interessado nas mudanças que ocorrem nesse objeto, eles vão ser notificados quando essa mudança acontecer, independente de qual camada ele esteja, certo? Então agora eu vou mostrar o exemplo prático no código do Jurify. Bom, estou aqui com o código do Jurify aberto para mostrar o padrão Observer. No padrão Observer nós temos a classe sujeito. No nosso caso, o sujeito é a nossa própria classe Notification, certo? Além disso, nós temos os Observers, que no nosso caso são a interface iNotificable, e nós temos uma lista de Observers. Nós também temos 2 métodos acessores para adicionar ou remover esses Observers e um método para notificar todos eles, assim como no diagrama de classe que eu acabei de mostrar. Na nossa classe de Notification, nós também temos o método para levantar essa notificação e mandar para todo mundo que estiver interessado nela. A nossa interface só tem um método chamado Notify e recebe um parâmetro string mensagem. Para demonstrar esse padrão, a nossa classe advogado ela implementa essa interface iNotificable. E o método só aplica no console essa mensagem enviada. Aqui poderia ser enviar para e-mail, SMS ou até mesmo mostrar na tela essa notificação para o nosso usuário. Além disso, não precisa ser só o advogado, poderia ser qualquer classe interessada. Poderia salvar no banco, uma classe especializada em mostrar para funcionários internos essas notificações, entre várias outras coisas. É um padrão muito simples de implementar ele. É somente uma lista que recebe esses observers e manda para eles essa mensagem, que pode ser um objeto, entre várias outras coisas, certo? Fala galera, pois hoje eu vou falar sobre o Builder. A intenção desse Builder era separar a construção de um objeto complexo da sua representação de modo que o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações. A motivação dele, mesmo, foi converter um documento em RTF para muitos outros formatos de texto, como o ASCII2.
ou aqueles widgets de texto lá, por exemplo. A aplicabilidade dele, o algoritmo para a criação de objeto complexo deve ser independente das partes que compõem o objeto e de como elas são montadas, e o processo de construção deve permitir diferentes representações para o objeto que é construído. Os participantes têm o Builder, o Text Converter, o Concrete Builder, o ASCII2 Converter, o Text Converter e o Text Widget Converter. E tem o Director, que é o RTF Reader, e o produto. As colaborações. O cliente cria o objeto Director e o configura com o objeto Builder desejado. O Director notifica o construtor sempre que uma parte do produto deve ser construída. O Builder traz solicitações do diretor e acrescenta partes ao produto. E o cliente recupera o produto do construtor. As consequências. Ela permite variar a representação interna do produto, isola o código para a construção e representação e oferece um controle mais fino sobre o processo de construção. Implementação. A interface da classe Builder deve ser geral o bastante para permitir a construção de produtos para todos os tipos de construtores concretos. Os produtos produzidos pelos construtores concretos diferem tão grandemente na sua representação que há pouco a ganharam dar diferentes produtos de uma classe pai comum. Em C++, os métodos de construção são intencionalmente não declarados como funções membro. Em vez disso, eles são definidos como métodos vazios, permitidos aos clientes redefinirem somente as operações em que estão interessados. Agora vamos ver a estrutura. Aí, enfim, galera, é isso.